grande bênção quando as igrejas colocam como prioridade a evangelização e o discipulado de suas crianças. Além de um bom trabalho de escola dominical e culto infantil, elas promovem a escola bíblica de férias. Há mais de 100 anos esse trabalho é desenvolvido nas igrejas. Aproveitando as férias, desenvolve-se um programa de alguns dias da semana em que a igreja envolve as suas crianças e as crianças em volta ou em torno da igreja. O programa da Escola Bíblica de Férias conta de história bíblica, atrações especiais, fantoches, trabalhos manuais, lanche, louvor e atrai a garotada para aprender a palavra de Deus. Uma igreja preocupada com as famílias e as crianças fará muito bem em colocar no seu programa anual a realização da Escola Bíblica de Férias. Lembrando que, assim como lá em Nova York, em 1898, com a irmã Elisa, foi aberto a EBF com a intenção de resgatar as crianças para Cristo, para tirar as crianças da rua no período das férias. Então a EBF acontece em período das férias para as crianças da congregação para um crescimento espiritual e também para as crianças da redondeza para conhecer Deus e consigam entender que vida é feliz somente com Ele. E, Eneleia, como objetivo da IBF principal nesses dias, a nossa igreja hoje? Nossas crianças estão correndo um grande perigo. As redes sociais, a mídia, a família desestruturada, a família despercebida, está criando um ambiente de perigo espiritual para todas as nossas crianças. Então, o objetivo da IBF, da Escola Bíblica de Férias, é mais uma arma que nós temos para fazer com que as crianças conheçam Jesus. Objetivo número 1, evangelização. Este é o objetivo principal. Objetivo número 2, crescimento espiritual das crianças que aceitam Jesus e das nossas que já estão inseridas no nosso meio. E o terceiro objetivo é o trabalho ao Senhor. Quantas pessoas estarão envolvidas e terão a oportunidade de fazer a obra do Senhor? Desde a irmã que fará o lanche, até a irmã que fará a oficina, que estará na recepção, o irmão que irá com essas crianças ao banheiro. Outro detalhe, irmãs, levem essas crianças ao banheiro acompanhadas para que se evite muitos problemas. O serviço cristão que será desempenhado na Escola Bíblica de Férias é o nosso tesouro no céu, o depósito que estamos fazendo. Então aproveite, querido líder, querida, aproveite para que neste momento a equipe esteja junta, fazendo com excelência o serviço cristão. Não esquecendo que estamos num campo de guerra, é um campo de guerra espiritual. Então precisamos sim de coberturas de oração, de jejum, precisamos estar alinhados a mais irmãs, estar fazendo isso antes da preparação, na preparação, e o importante é quando vocês estiverem no campo de batalha, ter alguém por trás nessa cobertura espiritual. É um campo de guerra espiritual, né, Nenéia? Se estamos no serviço cristão, precisamos nos preparar adequadamente. Nenhum material lindo e muito bem feito substituirá oração, Jesus e meditação da palavra. Lembre-se que Ele é a estrela e é sobre Ele que estaremos ensinando nossas crianças. Faça com excelência, amor e dedicação. Nosso kit da IBF contém uma apostila com todas as histórias
informações importantíssimas sobre recepção de criança, atividades. Também contém um CD de áudio, vem 11 músicas com playback, um CD de dados com todas as informações que vocês precisam para estar realizando essa EBF, ficha cadastral, crachá, certificado, você encontra tudo nesse CDzinho de dados. Também temos no kit versículos em tamanhos grandes, os 3 versículos diários, e são 15 figuras para te auxiliar na contação da história. Há uma necessidade que todo líder treine a sua equipe. Não é diferente com a escola bíblica de férias. Há uma necessidade de todos conhecerem o material por completo, estudar o que vai ser realizado nestes dias. A equipe da oficina, a equipe do louvor, a equipe da recepção, todos devem estar inteirados do material, para que cada equipe saiba o que fazer na hora em que fazer. As atividades precisam ser conhecidas pelo professor, não deixe para a última hora. Se você estudar o material, você verá que as atividades estão direcionadas por faixa etária, para crianças não alfabetizadas e crianças alfabetizadas. Por isso, o professor precisa conhecer o material para saber direcionar. É necessário também que o professor saiba o que dizer. O material, esse é o material manual. É necessário, professor, que você faça em casa primeiro sozinho, para depois orientar os seus alunos. Se isso não acontece, o professor se atrapalha, as crianças não sabem o que fazer e vira uma loucura. Por isso, treine a sua equipe, sabendo que tipo de atividade vai ser aplicada, como aplicar, para que aquele aluno perceba que você domina o assunto. A importância também de todos da equipe estar conhecendo o material, estudar o material completo. Principalmente quem vai contar a história. Não fica fixo somente na apostila, mas essa aqui é o grande manual, essa aqui é tirada daqui. Então estude junto a Bíblia, vá procurar mais informações em outros locais, livros, internet, para que você esteja preparada para estar respondendo o aluno em qualquer pergunta que ele fizer. Mas não deixe isso também só para quem vai fazer a contação de história, mas para todos que estão na equipe estar por dentro do assunto e o que está acontecendo. E temos muitos erros acontecendo na contação de história. Pode pontuar, tia? Existem muitos, tia Rê. Vou pontuar apenas 3. Um dos erros graves cometidos numa contação de histórias é o professor estudar superficialmente a história, não estudar profundamente a sua história. Professor, estude, memorize. É necessário saber muito bem contar essa história. Conte para o espelho, conte para a família. Repita a história para você mesmo para que ela seja bem contada. Outro erro muito comum na contação da história é o mau uso do material didático. Nós temos hoje excelentes materiais que podem ser usados na contação de história. Porém, professor, não esqueça, o material não substitui a oração, o jejum e o bom estudo da Palavra de Deus. Junto com toda esta preparação, a contação de história precisa ser regada de jejum, oração e um bom estudo e meditação da Palavra de Deus. Outro erro é usar o mesmo tom de voz para contar a história. É maçante. Professor, gesticule, ande, sem exageros, é claro, mas procure dinamizar
a sua contação de história. Não é errado vocês ter no momento um rascunho para vocês acompanhar, para não se perder, mas não peguem a apostila e comecem a ler o que vocês estão passando para as crianças, porque eles não vão ficar fixados em vocês e eles sabem quando nós dominamos o assunto e quando não dominamos. Então é uma parte muito importante para estar realizando. E procurem usar quem vocês têm na congregação, a professora de EBD, a mãe que gosta de contar uma história. Invista na tua própria congregação, você vai ver quanto vai ser alto o resultado. O evangelismo depende muito da realidade da sua congregação. Pode ser ela na comunidade mais próxima, de porta a porta, nas portas das escolas. Então você escolhe o que se adapta melhor ao teu ambiente. Mas é importante, junto com o convite, que você sempre está levando, já levar a sua ficha cadastral junto com o convite. E também no nosso kit, como nós havíamos falado, tem uma carta aos pais. Então inclui, faz um kitzinho na hora do evangelismo e grampeia para que os pais saibam o que está acontecendo nesses 3 dias de EBF e já levam pronto os dados cadastrais para na hora da recepção ser mais rápido. E pode estar colocando pirulitos junto, né? A recepção, tia Nileia, como que nós podemos fazer uma boa recepção? A recepção de uma escola bíblica de férias deve ser feita por pessoas que gostem muito das crianças, que saibam as receber com alegria. Lembrando que é necessário haver uma organização. Lembre-se de usar o crachá nas crianças, que não deve ser aquele de punho, deve ser visual, que o professor consiga ver o nome, ler o nome desta criança. Sempre que chamar uma criança, a chame pelo nome. Outra questão na recepção é a organização dos nomes e o horário que essas crianças chegaram. Damos essa dica para que a igreja evite alguns problemas. Por exemplo, já aconteceu casos de crianças que sofreram agressões e foi dito que essa agressão tinha sido no período da EBF. Constatou-se pelas anotações, pela lista de presença, que essa criança não estava naquele local, naquele momento. E isso evitou problemas para a própria igreja e a equipe que estava trabalhando com as crianças. Por isso, professores, há necessidade de um bom controle de pessoas presentes, de crianças presentes naquele momento, assim como uma recepção alegre, feliz, colocando as crianças dentro do templo. Também é necessário estar preparados para receber crianças no caso de inclusão. Precisam ser recebidas com a mesma alegria, lembrando também que em casos de inclusão será necessário colocar pessoas mais próximas a essas crianças para auxiliá-las no período em que estiverem na escola bíblica de férias. Sugerimos uma lista de presença com o nome, marcando hora e a saída das crianças do templo, para que todos tenham o controle da hora que chegaram e da hora que saíram. Ou também, uma sugestão, estar fazendo números em plastificado. Então, quando o pai chegar com a criança, marque o número do ladinho, aqui embaixo, no crachá da criança, e entregue esse número aos pais. E só retira com aquele número. No caso, a tia vai buscar, o tio vai buscar, não é a mesma pessoa que deixou a criança, só retira então com aquele documento. A inclusão prevê a integração de crianças e jovens portadores de necessidades educacionais especiais. Eles normalmente apresentam algum tipo de deficiência psicológica ou física.
Eles são inseridos em classes regulares e compartilham das mesmas experiências com as demais crianças. A igreja deve preparar-se para recebê-las. Deverá ser anotada na ficha cadastral de qual necessidade especial aquela criança é portadora. Com ética e discrição, a recepção deve comunicar à equipe para que hajam cuidados especiais e os cuidados necessários para atender aquela criança. Por vezes, será necessário designar uma pessoa para que auxilie esta criança. Demais informações você encontrará no material impresso. E como testemunho de que estas crianças também são alcançadas pela Escola Bíblica de Férias, vamos ver o que o Pipe tem a dizer a nós? Roda o VT. Esse é o Felipe, carinhosamente conhecido por nós por Pipe. E o Pipe tem um testemunho a nos dar. Felipe, quando foi que você aceitou Jesus como seu Salvador? Escola Bíblica de Férias. Na Escola Bíblica de Férias, com que idade? 7. Com 7 anos. O Felipe está até hoje na congregação, servindo ao Senhor. Hoje o Felipe tem 32 anos. Felipe, você lembra da palavra que foi ministrada quando você aceitou Jesus como Salvador? Rei Josias. O rei Josias. Que lindo! Isso é para que nós, líderes do departamento infantil, possamos tratar o assunto da inclusão com todo carinho, sabendo que devemos pregar para toda criatura. Que Deus abençoe e que todos sejam tratados com muito carinho na Escola Bíblica de Férias. Obrigado, Felipe. Deus abençoe. O louvor. Louvor, nós estamos recebendo crianças que ainda não estão no nosso convívio, não conhecem as letras das músicas que nós atualmente cantamos nas congregações. Então precisa ser uma música fácil, curta e que elas saem dali cantando, chegando em casa e louvando aquela musiquinha que ela aprendeu. Nós temos as sugestões já apresentadas que nós temos na nossa EBF, que são músicas fáceis. E o grupo de louvor que estará fazendo essas músicas, eles precisam estar cientes do que vão fazer diariamente, quais músicas, e ensinar realmente a criança a cantar, e não somente eles cantar lá na frente, mas ensinar, depois cantar junto. Uma sugestão, a criança mais bonita, os meninos, as meninas, aquela parte mais repetitiva, para que eles aprendam realmente o louvor e não fique somente, vamos fazer louvor para juntar as crianças, não, mas que seja um momento de louvor e adoração com as nossas crianças no período da EBF. Quero sugerir também que os louvores sejam cuidadosamente escolhidos. Além do CD preparado para este momento, os outros louvores que as irmãs escolhem para este momento sejam escolhidos pensando na letra e na melodia. Não é momento de cantarmos louvores de agitação, louvores em que não tem a ver com o tema. Tenha o cuidado de pregar também enquanto louva. Lembrando que as nossas crianças chegam na nossa EBF geralmente com o coração triste, com o coração machucado, muitas crianças abusadas. Então nós precisamos e temos a necessidade de fazer o apelo às nossas crianças para que o sangue de Jesus purifique o coraçãozinho delas, ensinando que somente Deus, podendo entrar no coração delas, que há uma transformação. Então, precisamos fazer o apelo, né, Tia Neraí? Importantíssimo fazer o apelo após a ministração da palavra para as nossas crianças. Elas também precisam aceitar Jesus como seu Salvador. Sugerimos o apelo no final da ministração da palavra. As crianças também precisam aceitar Jesus como seu Salvador. E na
hora do apelo, sugerimos o uso do material concreto para que a criança compreenda o plano de salvação de Deus para o homem. Uma das sugestões, o livro Sem Palavras. Isso nos lembra o céu. Mas o céu não é assim, é muito melhor que isso, né, Tia Neneia? Mas dá pra ir pra lá assim, de qualquer jeito? O que nos afasta dele? O que nos afasta do céu e de Deus é o pecado, né, Tia Rê? E nós precisamos de um milagre de Deus para chegarmos no céu, para encontrarmos com Jesus. Mas o que faz isso, Tia Rê? O plano perfeito do Papai do Céu é enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar. E se nós crermos nessa palavra, se nós acreditarmos e deixar Jesus entrar no nosso coração, o que vai acontecer? Limpeza! Limpeza total! Esse coração é purificado. Só no coração limpo que Jesus mora, né, Tia Neneia? Com certeza. Alguém aqui gosta de morar em casa suja? Não, o Papai do Céu também não mora em casa suja. Então nós precisamos pedir que o sangue de Jesus limpe o nosso coração para ele ficar limpinho, para o Papai do Céu morar. E depois, é fácil só ir pro céu? Só ir pro céu, Tia? Não, né? Aqui, essa é a nossa esperança, sabe? E é aqui nesta terra. Vamos viver em contato com o Papai do Céu. De que jeito? Orando ao Senhor, buscando o Papai do Céu em oração, lendo a palavra e tendo uma vida de comunhão com Deus. Essa é uma das sugestões que estamos dando para vocês do plano de salvação. Vocês podem pesquisar e ir atrás, mas não deixam de fazer esse momento tão importante às nossas crianças, que é o apelo. E através dessas crianças, elas são os primeiros missionários que vão estar trazendo toda a família para a casa do Senhor. E você vai fazer parte dessa grande missão na vida deles. O mascote sugerido no material tem a função de interagir com as crianças e ajudá-las na fixação e memorização do conteúdo, tanto da história como dos versículos aqui relacionados. Lembre-se, o mascote não tem a função de distrair, de entretenimento. A função dele é fixar o conteúdo trabalhado. Exatamente. Você pode estar usando o mascote também. Esse ano sugerimos o Pedro para a distribuição das crianças para a sala, mas sempre que ele tenha um comportamento ideal dentro de uma congregação, dentro da igreja, ensinando as crianças que aquele local é um lugar santo, não é lugar de bagunça, então o mascote não pode ter essas ações. Com certeza, ele vai ser considerado pelas crianças um exemplo de comportamento, de memorização da palavra e de aprendizado. Não esqueçam do discipulado para essas crianças após o momento da EBF. O que é discipulado, Tia Neneia? O discipulado é acompanhar as crianças que aceitaram Jesus como seu Salvador. Lembram-se da ficha de acompanhamento? Nela consta o endereço dessas crianças. Visite-as, conheça a família, procure. Muitas crianças não poderão vir à igreja, precisarão de carona, porque muitos pais nem virão. Aceitarão Jesus depois destas crianças. Então não esqueça, o discipulado é muito importante e nossa função acompanhar estas crianças na vida espiritual. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a vida de vocês, sobre a família, sobre o ministério, e que tudo aquilo que vocês semear certamente colherá. E que Deus te dê criatividade, que Deus te dê espiritualidade, que te dê uma equipe na mesma essência que Ele está dando à tua vida. Vamos orar então, finalizando este momento, e
que a partir de agora é com você e com a tua equipe. Oremos, Tia Neneia. Deus, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que onde este material chegar nas mãos de quem estiver, essa pessoa, esse líder, trabalhe com excelência, com a tua graça, que nenhum de nós esqueça que o Senhor é a nossa fonte de alegria, que o Senhor é que nos dá sabedoria. Abençoe esse líder e que este material e que estas histórias e que tudo seja feito para a glória do nome do Senhor, que alcance muitas crianças com salvação, com crescimento espiritual para enfrentar os últimos dias. Eu te agradeço e peço esta bênção sobre todos aqueles que estarão envolvidos nesta missão na Escola Bíblica de Férias. Em nome de Jesus. Amém. Amém.